Era uma vez. Quer saber? Hoje eu não tô com vontade de fazer isso, não. Vamos começar logo, vamos começar logo. Hoje a gente tá aqui com o Eduardo e com a Esther. Falou aí, gente. Oi, Oi, gente. O tema é sobre preguiça. Então, vamos começar logo. Pessoal da edição, já coloca aí o... Pessoal da edição, já coloca aí a vinheta que a gente quer acabar com isso aqui rápido. É, gente, não tá fácil para ninguém. Mas calma aí, que o trabalho é privilégio de Deus. Depois da queda, as coisas elas ganharam outras proporções, porque empecilhos começaram a vir pra gente. Mas a inércia, o não trabalho, nunca foi propósito de Deus para o homem. O Charles Swindoll, ele fala 6 características que o preguiçoso tem. O preguiçoso, ele tem dificuldade de começar as coisas, ele é inquieto, se acha genial porque ele tem várias ideias e desejos, mas ele não consegue implementá-los. Ele cobra dos outros um preço muito elevado pelo que ele não faz. Normalmente, ele é muito na defensiva, ele desiste de tudo e o sexto, ele vive de desculpas. Eu coloquei essa questão no nosso Instagram e algumas questões, algumas dúvidas foram surgindo. A primeira delas, a gente já vai tratar aqui no podcast, é como vencer a preguiça. É claro que a gente não vai gravar aqui uma coisa sem dar a solução para vocês, né? Então, aguarde aí, vamos escutar tudinho. Mesmo que você esteja preguiçoso, coloque aí no 2x. Por enquanto, essa é a solução que eu consigo te dar. Mas a segunda pergunta foi muito legal. Qual que é o limite entre o cansaço e a preguiça? O que vocês acham? Então, essa pergunta realmente é muito legal porque eu acredito que muitos preguiçosos dão a desculpa de que não fazem aquilo porque estão cansados. Então, não, trabalhei demais e tudo mais. Existe a diferença, existe o cansaço, claro. Então, assim, nós, na vida, nós temos coisas a fazer que são obrigatórias, coisas, necessidades básicas. Acho que cansaço algum pode ser uma desculpa para isso. Por exemplo, eu quero fazer uma comida, ou preciso fazer uma comida, alguma coisa do tipo, sabe? Eu, particularmente, não sou um mestre cuca da cozinha, então, geralmente, se eu tô cansado, eu não tenho muita vontade de fazer comida, mas a gente sabe da necessidade de fazer a comida. Eu falo isso porque eu tenho me esforçado, mesmo cansado, a fazer algumas coisas. Mas existe cansaço que te bloqueia para fazer determinadas coisas. Por exemplo, estudo. Quem faz faculdade ou está no ensino médio e vai prestar ainda, sabe o que é você ficar 8 horas estudando e fala assim, não, eu tenho que estudar mais um pouquinho. E você lê aquilo e você não entende e você não grava. Isso é o cansaço. Então, esse cansaço existe. E não é preguiça você não querer continuar. É porque chega um momento que tem um limite e que você realmente não vai adiantar você fazer aquilo. Eu acredito sim que existe um limite e que a gente tem que tomar cuidado para não usar esse limite como desculpa, né? Uma das características ali do preguiçoso é que ele vive de desculpas, de que estou cansado. Então, é analisar, assim, ato a ato, né, momento a momento, para não ser esse que vive de desculpas, sempre colocando o cansaço em primeiro lugar e deixando para depois, né, as coisas. um ponto até que eu vi referente a essa diferença normalmente o preguiçoso, ele não quer fazer o trabalho. E o que tem o cansaço, ele normalmente é gerado pelo excesso do trabalho. Então, ele trabalha bastante e fica cansado. Ou ele necessita fazer algumas coisas, igual o Eduardo colocou, e o preguiçoso, ele simplesmente não quer fazer. Então, essas pequenas desculpas e essa diferença que tem entre os dois, né? O preguiçoso não quer e o cansaço é o excesso. Massa, o ponto que toca aí, então, é o trabalho, né? O preguiçoso, ele não chega a trabalhar e o cansado chega a trabalhar, né? Veio antes do trabalho. Por isso que às vezes parece que não é um limite, porque eles estão totalmente em lados opostos, mas o sentimento é muito parecido. Dentro do que o Eduardo falou, eu acho que a pessoa cansada, às vezes, ela se culpa muito por se achar preguiçosa, só que na verdade ela tá cansada. E aí os dois acabam sendo errados. Então, assim, se você tá querendo usar como desculpa, igual o Eduardo falou, os dois estão sendo errados aí na história, né? O Eduardo deu uma dica legal aí, é que às vezes ele tá cansado e ele precisa comer, ele vai precisar fazer alguma coisa para ele comer, né? E aí, nesse caso aí, não tem escapatória. Você vai ter que ter uma ideia aí para conseguir sua comida, porque você precisa da comida. O preguiçoso, ele vai desistir e vai, sei lá, dormir e passar fome.
Agora, uma pessoa que está só cansada, ela vai tentar batalhar para poder conseguir isso. O que ela vai fazer? Vou pedir então um iFood. Se eu já não estou conseguindo cozinhar, tenho a grana, né? Também o preguiçoso às vezes começa a extrapolar em outros sentidos porque ele não tem a grana. Mas hoje, em específico, tá dentro da minha realidade, consigo pagar uma comida fora, eu vou pagar o iFood. Pronto, resolvi meu problema. Então, o cansado, mesmo cansado, ele vai procurar soluções. O preguiçoso, não, ele não está procurando soluções, ele está procurando onde reclamar. Você comentou sobre o iFood e tudo mais, e é muito importante cada um se enxergar de qual lado está, se é realmente do preguiçoso ou do cansado, porque quando o preguiçoso ele quer usar as desculpas, a gente tem muita ferramenta para ser preguiçoso hoje. Tudo hoje é mais fácil de você pedir. Eu recebo cupom no iFood para janta com R$10, às vezes. Então, assim, se você realmente não quer fazer alguma coisa assim, quer jogar a culpa no cansaço, você consegue. A tecnologia te ajuda para isso. Olhar para dentro do seu coração e ver se aquilo realmente é cansaço ou se é uma preguiça, é importante para você não ser usado por essas tecnologias ou por pessoas, né? Qualquer outro artifício que te leve a mais preguiça ainda. Eu queria fazer hoje um podcast um pouquinho diferente. Hoje eu vou ser uma grande preguiçosa e os nossos comentaristas, o Eduardo e a Esther, vão comentar os meus atos de preguiça. A gente vai tentar associar algumas características que o preguiçoso tem nessas falas, mas também trazer as soluções, beleza? Então hoje o podcast vai ser assim, cheio de atos e mistérios, dramas. Ai, nossa, que fome. Não tem nada na geladeira. Pera, tive uma ideia. Eu vou na padaria comprar um pão. Sou um gênio, é claro, porque... Quer saber? O pneu da bicicleta furou. Ou não. O primeiro ponto que a gente consegue identificar nesse exemplo da Dani foi a questão do inquieto. Por mais que o preguiçoso ele tenha o desejo de comer, ele queira se alimentar, por algum motivo ele não consegue implementar aquilo. Então ele tem a fome, só que ele já acha a desculpa do pneu tá furado e ele não acha uma solução para aquilo. Então, o preguiçoso, em primeiro lugar, ele precisa começar a buscar maneiras de poder resolver e colocar aquilo em prática. Por exemplo, buscar uma solução. Por exemplo, ele poderia ter ido andando para a padaria, mas ele não faz isso e ele já fica ali com a fome dele e sem querer resolver. Eu acho legal nesse tópico, porque o Charles Swindoll, ele fala o seguinte, ele fala que existem alguns motivos para você ter essa inquietação, né? Fala que primeiro a gente pode ter uma falta de confiança, ou seja, eu acredito que eu só consigo ir para a padaria de bicicleta, porque eu não sou capaz de ir de outras formas. Ele fala de uma falta de habilidade, então às vezes a gente não só não está confiante que a gente consegue vencer esse obstáculo, mas é porque eu não sou capaz de vencer esse obstáculo, por isso que ele é tão inquieto, que é outra desculpa que ele utiliza. E outro motivo é a falta de desejo. Tipo assim, eu tô com fome, mas não tô de verdade, assim, não vejo propósito em comer agora. Eu não preciso comer imediatamente agora. E aí o que você falou encaixa direitinho. Se você consegue alimentar sua confiança, pensar em habilidades, se você realmente vê um desejo, uma necessidade real naquilo, você vai buscar maneiras de vencer esse obstáculo, né? De vencer a sua inquietação e fazer com que essa sua grande e genial ideia seja realizada. Bom, nesse caso aqui eu vejo outro tópico que vem do Charles Swindoll também, que é o viver de desculpas. E a desculpa aqui é na primeira dificuldade que a gente encontra. O pneu furou. Aí, como a Esther falou, né? Ele poderia ir a pé ou de qualquer outra forma, né? Que estivesse ali ao alcance. Mas não, parou já na primeira. Aí eu acredito que isso resguarda a pessoa preguiçosa para se alguém falar assim, mas por que você não foi? Não foi porque o pneu... Então ele já antecipou uma desculpa e já guardou para ele mesmo ali uma desculpa, né? Uhum. Em vez de se inquietar e querer resolver o problema, né? Ele já satisfeito com a primeira desculpa que ele conseguiu, já não fez o trabalho. Nesse tópico, o Charles Swindoll ele coloca um provérbio que eu acho engraçadíssimo. Provérbios 26, 13 e 14.
É assim, diz o preguiçoso: um leão está a caminho, o leão está na rua, com a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Ou seja, o preguiçoso fica falando que o leão tá lá fora, né? E aí por isso que eu não vou sair, quero ficar aqui dentro de casa, mas comparado ao leão, é eu preguiçoso na cama, ronronando. Eu acho engraçado demais esse provérbio. Então, o preguiçoso, ele vive de desculpas imaginárias, né, na cabeça dele. Eu posso até saber que minha bicicleta tá de pneu furado, mas eu tô usando ela como desculpa sem pensar em outras soluções, né, como se essa desculpa fosse o que bastasse. Ah, peraí! Denise, irmãzinha querida do meu coração. Eu sei que você tem muita coisa para poder fazer, mas vai lá na padaria para mim, por favor, tô com tanta fome. Eu sei, o pneu tá furado, mas dá para ir a pé, é pertinho. Eu não posso ir. Porque é porque o meu tornozelo é sensível, eu não posso andar demais. Ah, então tá. Você não tá nem aí mesmo não, né? Pode deixar. Eu passo fome. Nesse caso aqui, teve vários tópicos, né? O primeiro tópico aqui é aquele que cobra dos outros um preço elevado, né? Do que a gente não quer fazer. Então, por exemplo, você não quer ir na padaria, então você cobra do outro de fazer aquilo que você não quer fazer, mas que precisa ser feito. Uhum. Já que não tem alimento em casa, então tenho que sair para comprar. Mais uma característica, né? Você não quer fazer, então você quer delegar aquilo. E geralmente, quando há uma negativa da outra pessoa, fica nervoso, né? Você não aceita. Como assim a outra pessoa não pode fazer? Porque você mesmo está encravado nas desculpas. No caso aí, é verificar que aquilo que a outra pessoa não quer ou não pode fazer, é o que você mesmo está fazendo. Você também não quer fazer. Não pode delegar isso a outra pessoa, né? Deixar isso a cargo de outra pessoa. Tem que a gente tem que observar as nossas responsabilidades em cima daquilo que a gente precisa fazer, ou do que precisa ser feito, né? Então, eu acho que é uma questão, assim, de consciência mesmo, né? E não ficar nervoso com outras pessoas, e não colocar outras pessoas como desculpa para você não fazer. Eu tenho um irmãozinho mais novo, ele vai, né? Ele não vai se importar, então por isso que eu não vou fazer. Não, nós devemos também fazer as coisas, não delegar tudo. Eu acho legal esse tópico do preguiçoso, porque ele mostra que a preguiça ele não está só nas nossas atitudes. Ela está em vários âmbitos da nossa vida. Então, por exemplo, na atitude aqui, a gente tem a atitude de ir à padaria, né? Mas ela pode ser, por exemplo, eu num escritório e a gente tem uma cooperação entre equipe, e aí uma das pessoas ela é mais preguiçosa. Só que acontece, a quantidade de serviço precisa ser feita. E para isso, já que temos uma pessoa preguiçosa na área, não vai fazer tudo, o resto da equipe se mantém prejudicada para poder tentar cumprir a mesma quantidade de trabalho. Isso está relacionado à preguiça nas ações. Só que existe um outro tipo de preguiça, que eu acho que entra muito bem dentro desse tópico, que é a preguiça nos nossos relacionamentos. A gente vê isso muito em relacionamentos abusivos, né? Então, quando você tem... pode ser relacionamento conjugal, mas assim, pode ser relacionamento também de amizade. A gente vê dois amigos que são muito unidos, ok? Só que um é extremamente dependente do outro. Então, eu preciso de você para poder ir no banheiro, eu preciso de você para poder falar do meu dia a dia, eu preciso de você para que você me ligue toda noite, para que você venha conversar comigo, para que você venha me adular, venha me fazer carinho. E aí, a amizade reverte. Eu não sei se eu tiver esse tipo de amizade, que a pessoa ela corta relações porque você não fez as coisas. E aí, a primeira coisa que me vem na cabeça é por que você então não fez, se você tava sentindo falta, sabe? Olha, geralmente, quando a gente amadurece, a gente observa mais essas coisas, né? Eu, no ensino médio, por exemplo, eu gostava e tinha uma certa facilidade com exatas. E geralmente as pessoas se aproximavam no dia da prova e falavam: nossa, eu quero sentar do seu lado. Não, porque você é um amigão e tudo mais. Eu falei: gente, o que está acontecendo? É preguiça intelectual essa. Preguiça intelectual. Por quê? Porque não estudou, ou não está confiante, acha que a prova vai ser muito difícil, quer
te usar como uma ferramenta para fazer aquele trabalho que ele deveria ter feito, né? Então, assim, na escola tem muito isso, aconteceu isso comigo. Estava conversando com a minha esposa sobre o roteiro, né, sobre o livro também, e ela comenta que ela sofreu também no trabalho, e porque um funcionário não fez o trabalho, os relatórios de um mês, o chefe vem, sabe que ela vai fazer, sabe que ela tem a responsabilidade e a capacidade de fazer, joga para ela fazer em um dia. Aí acaba... Não dá. Aí acaba que o preguiçoso não fez, o chefe não vai cobrar dele porque sabe que ele não vai fazer. Aí quem o chefe ainda reforça a condição. Exatamente. Aí quem sofre a carga é a pessoa que faz. Então, o preguiçoso às vezes nem observa isso, nem vai atentar, mas tem outra pessoa fazendo o trabalho do preguiçoso. Eu acho... O Charles, em todos os tópicos, ele traz um problema e uma solução. Problema e uma solução, problema e uma solução. Nesse caso aqui, ele não trouxe uma solução muito óbvia. Ele fala, analisa sua realidade aí. Vê, você está explorando as pessoas? Se você está, é porque você está sendo preguiçoso. Em algum sentido aí, você está sendo preguiçoso. E aí a gente pode ver todas essas vertentes que a gente estava comentando aqui. Você pode ser uma preguiça intelectual, uma preguiça nas suas ações, preguiça relacional, pode ser vários tipos de preguiça. Mas esteja atento onde é que você devia estar atuando, mas não está atuando e por isso você está sobrecarregando a sua família, seus amigos, seus relacionamentos empresariais, né, de trabalho, profissionais, enfim. O outro tópico que a gente consegue ver nesse segundo ato é que o preguiçoso, ele normalmente é defensivo. Ele sempre acha alguma desculpa para justificar os seus erros, alguma desculpa para ele não ter que fazer aquilo. E aqui nesse ato em específico, a gente consegue ver lá no ato 1, que foi o pneu da bicicleta que furou. E no segundo ato, a gente consegue ver a questão do tornozelo sensível. E depois ele diz que ele não tá nem aí, que ele vai passar fome. Então, assim, são desculpas que ele dá. Ele prefere dar desculpa de passar fome para não ir lá buscar a comida. E nesses casos aqui, a gente precisa começar a rever, né, as questões das desculpas, parar de achar motivo para não fazer alguma coisa, começar a se organizar. Então, ele precisa encarar a realidade dele e fazer as coisas da forma correta. Uma coisa que eu acho interessante que a Esther falou, que é se analisar, como a gente comentou, né? Às vezes o preguiçoso nem percebe que ele foi preguiçoso no trabalho, porque ele não sofreu a carga daquilo. Então, tá aí a importância de você se analisar, de você estar sempre vigilante para você não ser o preguiçoso. Isso. Vigilante no seu contexto, né? No seu contexto, em qualquer ambiente. Você pode ser muito proativo no trabalho, mas ser preguiçoso em casa e tá sofrendo com alguém que mora com você, com seus pais, seu irmão, seu cônjuge. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu trabalho demais, eu acordo 7 horas e trabalho até 6 horas e tudo mais, mas e se a pessoa do seu lado, seu irmão, né, no meu caso, minha esposa, faz a mesma coisa e você chega à noite e fica preguiçoso à noite? Então, a gente tem que se analisar. Exatamente. E é uma coisa que, se você não parar para pensar, você não vai conseguir ver isso, sabe? A não ser analisando internamente. Eu acho que aqui a gente tem que colocar um cuidado, porque às vezes a gente está associando uma coisa com a outra e nem sempre é assim. Então, a gente está associando aqui a sobrecarga do próximo relacionada à nossa preguiça. Às vezes, a sobrecarga do próximo nem sempre é por causa da nossa preguiça. Mas é bom a gente estar analisando, tá? Uma das coisas que a gente pode concluir, assim, de fato, que é por causa da minha preguiça, é exatamente esse ponto que a Esther falou. Se uma outra pessoa está sobrecarregada e eu reforço isso, como? Ficando na defensiva? Reforço isso falando assim, não, mas era obrigação sua. Não, eu não dou conta, você que tinha que estar fazendo mesmo. Não, se você está reforçando isso, provavelmente é porque você está sendo preguiçoso e você está reforçando a sobrecarga da outra pessoa, ficando na defensiva. Agora, existem outros tipos de situação em que a outra pessoa está na sobrecarga, mas você não está na defensiva.
E aí, provavelmente, não é porque você é preguiçoso. Por exemplo, eu vou citar 2 exemplos. Um exemplo é quando a pessoa é workaholic, né? Ela tá lá viciada no trabalho e ela tá lá na sobrecarga. Eu tenho muitas amigas workaholics, e quando eu falo amigas, estou falando de mim também. Sou super workaholic. Esse tipo de pessoa, quando a outra pessoa não é workaholic, a pessoa do lado, ela normalmente não fica na defensiva. Ela normalmente fala assim, não, calma aí, vamos tentar fazer isso junto. Ela tenta abaixar a bola da pessoa, né? Não, olha, você tá trabalhando demais, vamos ficar mais tranquilo, sabe das coisas. Um outro caso é quando a pessoa está impossibilitada. Por exemplo, tem uma família em que uma das pessoas está trabalhando, mas o cônjuge não conseguiu emprego. Ele está à busca de emprego, está tentando, está buscando, mas não conseguiu. As responsabilidades financeiras da casa acabou ficando sobre uma das pessoas, né? Então, existe uma sobrecarga aí. Só que o cônjuge não está falando lá que é a obrigação dela, então, pagar as contas, né, da outra pessoa, do seu companheiro. Ele tá lá procurando um trabalho, tá tentando arranjar um jeito. Foi um acordo entre os dois, né, que aconteceu lá, de que nesse momento a sobrecarga tá sobre você. Mas eu tô tentando te ajudar, tô tentando achar meios e etc. Então aí também não é preguiça. Agora, nos 2 casos, você não percebe a pessoa na defensiva, né? Você percebe a pessoa tentando achar a solução para aquilo, para aquela sobrecarga. Então, a sobrecarga, ela é um alerta para você. E a sua resposta vai falar se você é preguiçoso ou se você realmente está aquém da situação em si, né? Do que está acontecendo. O seu segundo exemplo, você falou minha vida. Porque aqui em casa, a minha esposa trabalha e eu tô na pós-graduação, né? Então, assim, por mais que eu ganhe uma bolsa, não é nada para dar um salário, trabalhar. Então, eu sou mais flexível no meu dia a dia. Eu consigo resolver mais coisas, assim, de casa, essas coisas. Posso, né, parar durante a tarde e lavar um banheiro, alguma coisa assim, sabe? Enquanto ela tem o horário dela. Eu vejo que, no começo, eu tive que ter essa força de vontade para entender que certas atividades que antes eu não fazia, por exemplo, quando eu estava na faculdade, responsabilidade de casa mesmo, agora eu tenho. Por quê? Porque minha esposa, ela trabalha e ela que sustenta a casa, então eu tenho as obrigações em outros quesitos, né? E, assim, por exemplo, eu descobri, depois que eu casei, que eu gosto de lavar louça. Olha só. Gente, engraçado, inusitado. Né? Inusitado. Mas por quê? Porque é um negócio ali que, às vezes, eu fico pensando nas coisas do dia a dia e tô fazendo... Quando eu vejo, acabou. Eu prefiro do que, por exemplo, passar um pano na casa. Mas, enfim, por mais que eu não goste, não seja assim meu preferido, eu passo pano na casa também, porque é uma obrigação, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar o que precisa ser feito, né? Você falou, eu me identifico muito com isso e eu, por exemplo, tive muita dificuldade, não dificuldade assim, mas esse olhar para dentro e olhar, olha, onde você está sendo preguiçoso. Eu fiz isso no começo. Eu observava, olha, eu estava sendo preguiçoso em coisas que eu não gostava de fazer. Ao longo do tempo que você vai se esforçando, vai fazendo, você tira essa preguiça. Não é que você ama fazer aquilo, mas você vai fazer porque a sua consciência já está preparada para não arranjar mais desculpas e sim fazer aquilo. Massa, show. Para quem a gente consegue ver mais um tópico? Eu acredito que a dificuldade de começar, né? Ele quer, ele deseja, ele precisa, mas ele arranja desculpa, ele vive achando justificativas para não fazer e aí ele não começa nada do que ele precisa. Então, é um ponto que o preguiçoso tem, né? De não começar as coisas por mais que ele precise. No livro, ele fala 2 razões para a gente poder ter dificuldade de começar. A primeira é que esse serviço que precisa ser feito, né? Que eu me atentei, que o preguiçoso viu que precisa ser feito, né? Aquilo te oprime demais. Você acha que aquilo é muito pesado, é muito difícil. E o Eduardo foi perfeito na fala dele. Nas atividades domésticas. Eu também odeio fazer atividade doméstica. Então aquilo lá me oprime.
me angustia, eu fico muito ruim de ter que fazer as atividades domésticas. O segundo... Pesa antes de começar, né? Isso, antes de começar a gente já faz isso. E aí ele fala uma coisa, tenta dividir, faz um cronograma assim, vence etapa por etapa, tipo assim, não, vai lavar a louça primeiro então, né, no caso do Eduardo, não pensa agora no passar pano na casa, não. Na hora que for passar pano na casa, pensa assim, não, eu vou passar pano aqui, olha, só nesse ambiente, não vou passar em tudo. Quando você vê, você já passou na casa inteira. Uma segunda coisa que ele fala é que ele não tem estratégia. Ele acha meio difícil de começar porque ele ainda não conseguiu como é que é o planejamento certinho de como vai fazer. E aí, nossa, é muito difícil, principalmente quando você está com um projeto muito grande, né? Que você encara um projeto muito grande, é muito difícil você fazer um planejamento total disso. O que me consolou nesse livro é que ele fala que às vezes você, preguiçoso, você tem que enfrentar o desafio de começar mesmo sem ter o plano. Que às vezes o plano vai vir quando você estiver executando. E aí é fazer, colocar a cara a tapa, sabe? Levantar e fazer. E às vezes você faz um plano e esse plano não era o plano de Deus. Uhum. Então você, não, vai ser dessa forma. Aí no meio do caminho você fala, não vai dar certo. Aí Deus te mostra um outro plano. Então, às vezes não precisa estar tudo encaminhadinho para você começar. Às vezes muita gente espera isso, né? Não, eu preciso ter o traço certinho de tudo que eu tenho que fazer até chegar no objetivo. Mas às vezes Deus não quer. Eu pessoalmente era assim também. Queria enxergar lá na frente, porque senão eu não começava. Mas não, Deus vai te mostrando o caminho e você vai fazendo, né? E fica mais fácil. Uhum. Você se despreocupar nesse sentido. Para poder finalizar, eu queria voltar então na nossa primeira pergunta, que era a pergunta do cansaço versus preguiça. Depois de a gente ter traçado todo esse personagem, que é o personagem do preguiçoso, eu queria que a gente correlacionasse um pouquinho, fazendo esse paralelo, cansado e preguiçoso. Por que eles são diferentes nesses tópicos? O primeiro tópico era, o preguiçoso tem dificuldade de começar. O preguiçoso, o cansaço também tem? O cansado também tem dificuldade de começar? Eu acho o seguinte, eu acho que o cansado, ele não tem dificuldade de começar, porque na verdade ele já começou, entendeu? Então, assim, nem vale a pergunta. Nem resolve aqui eu perguntar isso, porque ele já começou, ficou cansado com isso, e o preguiçoso, ele nem chegou a começar. O preguiçoso, ele é inquieto, ele tem os seus desejos, ele é criativo, tem ideias geniais, mas ele não consegue implementá-los. E aí, o cansado também é assim? Eu acho que o cansado, ele já foi inquieto, né? Por isso que ele já começou. Então, às vezes, ele está cansado porque ele está no processo de implementação. Uhum. Ele precisa de uma pausa. Então, não é que ele é preguiçoso porque ele parou. Mas sim, ele precisa de tomar um fôlego e continuar. O preguiçoso, ele nem começou ainda, né? Ele só está no campo das ideias, talvez, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim. Eu acho que ele acaba tendo um problema de implementar porque ele não tem saúde para isso, né? Ele está cansado. Exatamente. Só que diferente do preguiçoso, ele vai tentar achar uma solução para isso, né? O preguiçoso, ele só vai desistir, que esse é outro tópico também. Mas o cansado, ele, apesar do cansaço dele, vai tentar colocar alguém no cargo, vai tentar colocar substituições, né? Ele vai tentar trabalhar em cima para aquilo não acabar de vez. Então, a implementação em si, ela vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. O preguiçoso, ele cobra dos outros um preço muito elevado. E o cansado? Eu acho que o cansado, ele sobrecarrega, né? Ele não sobrecarrega os outros, igual o preguiçoso. O preguiçoso, ele joga a tarefa para os outros, e o cansado, ele pega tudo para si e fica extremamente sobrecarregado e não tem mais nem fôlego, igual foi citado no anterior, né? Fôlego para terminar e fazer tudo. O preguiçoso é normalmente muito na defensiva. E o cansado? O cansado, ele não é na defensiva porque ele, que nem a Esther falou, ele joga para ele, né, responsabilidade. Então, ele fez antes, ele se cobrou antes
de fazer aquilo. Então ele não foi defensivo. Se ele joga para ele, ele não jogou para ninguém, né? Externo. Então não tem como ele ser defensivo nesse caso, porque ele mesmo fez. O preguiçoso desiste das coisas. E o cansado? O cansado eu não vejo como desistência, eu vejo como pausa. Como umas férias, né? Cansado precisa de um tempinho ali. Então não é uma desistência, é mesmo um fôlego, digamos. E eu acho que às vezes o cansado, ele tem mais sabedoria, sabe? Mesmo que o projeto tenha acabado, ele desistiu daquele projeto, ele entendeu que aquele projeto já não era mais tão necessário. No caso do preguiçoso, ele ainda acha que aquele projeto é necessário, tanto é que ele fala para outra pessoa fazer, né? Fica jogando isso para cima de outras pessoas. Então, a pessoa cansada, mesmo desistindo, se ela não conseguiu outros meios para que aquilo fosse feito por uma pessoa menos cansada, se ela não deu só uma pausa em relação àquilo, ela foi sábia nessa escolha, ela tomou uma escolha inteligente. Uma pessoa que está só cansada, né, no caso. E o último, a pessoa preguiçosa, ela vive de desculpas. Eu acho que o cansado, ele busca soluções, né? Não desculpas para não concluir. Por mais que ele às vezes não consiga, ele está lá no limite dele, ele vai buscar uma solução para concluir o que ele está buscando. É isso aí, gente. Vamos lá, eu espero que a gente, né, aqui nesse teatrinho todo, consiga ter explicado um pouquinho aí a diferença entre o cansado e o preguiçoso. Eu, pelo menos, às vezes me deparo fazendo esse tipo de pergunta para mim, se eu estou cansada ou estou sendo preguiçosa. Então, assim, se não for para poder esfregar na cara dos outros que é preguiçoso, pelo menos esfregue na sua e tenta aí se realizar, se identificar nessa realidade. Você é cansado ou preguiçoso? Gente, foi bom conversar. Muito bom ter a Esther aqui pela primeira vez. Valeu, Esther. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Isso era encerramento ou era só... É o encerramento. Mas foi ótimo. Falta o encerramento, então eu achei que já tinha parado. Esqueci desse detalhe. Então, foi muito bom ter vocês aqui. Esther pela primeira vez. Obrigada. Eu que agradeço. Que venham mais vezes. Aleluias! E Eduardo, muito obrigada, você já é de casa, mas foi bom conversar com você. Eu que agradeço e vamos deixar a preguiça de lado, gente. É isso aí. Isso aí. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau.